Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre mitose. Você sabe o que é mitose? Para que serve? Como e onde acontece? Com quem acontece? A mitose, do grego mitos, fio, filamentos, é um tipo de divisão celular muito comum em seres vivos eucariontes, ou seja, nos protozoários, nos fungos, nos animais, nas plantas e até nos seres humanos. Esse processo está acontecendo o tempo todo e é de extrema importância, como veremos posteriormente. O ciclo celular compreende os processos que ocorrem desde a formação de uma célula até a sua própria divisão em duas células filhas, todas iguais entre si. O ciclo pode ser dividido em duas etapas. Aquela compreendida entre duas divisões sucessivas, em que a célula cresce e se prepara para a nova divisão, chamada de intérfase, e a etapa de divisão propriamente dita, originando duas células filhas, ou seja, a mitose. Para facilitar o estudo, a mitose é subdividida em 4 etapas: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Para lembrar é simples. Basta associar com a frase "prometo a Ana telefonar" e dessa forma teremos as fases representadas respectivamente. Intérfase é um período de intensa atividade da célula, onde se divide em 3 períodos, G1, S e G2. G1. Nesta fase, temos o DNA em forma de cromatina. É a fase mais longa do ciclo. Nela, a célula aumenta de tamanho. Sintetiza proteínas e RNA. E é nesta fase que existem 2 pontos de controle, que verificam se há sinais de DNA danificados ou algum sinal externo para que não haja divisão. Caso esteja tudo conforme, a célula passa para a fase seguinte. S. Nesta fase ocorre a síntese do DNA, ou seja, a duplicação do DNA. Esse processo denomina-se replicação. Para que a partir deste momento as cromatídeas passem a ter uma cópia idêntica de si, que permanecem unidas pela porção central das cromatídeas chamadas de centrômero. Esses 2 cromossomos idênticos são chamados de cromatídeas irmãs, que são geneticamente idênticas. E também os centríolos são duplicados. E por fim, o período G2, onde as células continuam sintetizando proteínas e duplicando organelas, onde também os centríolos se deslocam da célula com o auxílio de dineínas e cinesinas, que são proteínas que auxiliam na separação das células. É nesse período também que há a condensação da cromatina, onde ela se enrola com as histonas, possibilitando a visualização dos cromossomos. No fim desta fase, há pontos de controle também, onde são verificados os meios internos e externos. Com essa verificação, decide se a divisão procederá. Estando tudo ok,
acontece a divisão de células germinativas, meiose, e a célula somática, mitose. Mitose, foco de estudo deste vídeo. A prófase caracteriza-se pela condensação gradual das fibras de cromatina, que vão progressivamente tornando-se mais curtas e espessas até formar os cromossomos. O processo de condensação torna os cromossomos visivelmente individualizados, compostos pelas cromátides, que carregam o material genético duplicado na intérfase anterior. As duas cromátides de um cromossomo são unidas por pontes formadas por um complexo de proteínas, denominadas coenzimas, além do nucleolo presente em cada cromossomo. Quando os cromossomos estão em fase final de condensação, ocorre a desmontagem do envoltório nuclear, que envolve a modificação de todos os seus componentes. Com a ruptura do envoltório nuclear, as fibras do fuso mitótico têm acesso aos cromossomos na altura do centrômero. Iremos dar início à metáfase. A metáfase é a fase que sucede à prófase. Ao final da prófase, a carioteca se desintegra, dando liberdade aos cromossomos que já estão muito condensados. Eles migram para a região equatorial da célula, que fica no meio do caminho entre os polos da célula. Para a realização deste movimento, há a participação do microtúbulos, do fuso e proteínas motoras, geradoras de força, que se localizam próximas aos cinetocoros. O cinetocoro é uma estrutura proteica presente na região do centrômero. Alguns microtúbulos não estão ligados aos cinetocoros. Acredita-se que eles têm a função de dar estabilidade ao aparelho do fuso. Quando o cinetocoro liga-se às fibras do fuso de um dos polos, o cinetocoro da cromatide irmã se liga às fibras do fuso do lado oposto, para que as cromatides sejam puxadas para os polos opostos da célula. Os microtúbulos que estão ligados nos cinetocoros das cromatides irmãs começam a se encurtar e degradar os materiais que mantêm as cromatides irmãs juntas. Desta forma, acaba tensionando o centrômero. O equilíbrio entre as tensões destes microtúbulos de ambos os polos puxa os cromossomos para a região mediana da célula, através do trabalho das fibras do fuso. Os cromossomos duplicados se posicionam em um único plano na região equatorial da célula. O alinhamento correto dos cromossomos e das cromatides irmãs é extremamente necessário para a correta distribuição do material genético para as células filhas. Este plano equatorial é chamado de placa metafísica, e esta é a origem do nome desta fase do ciclo celular. Anáfase. Em grego, ana significa separação. A anáfase é a fase na qual as cromatides irmãs dos cromossomos duplicados são separadas, puxadas através do encurtamento dos microtúbulos que estão ligados aos cinetocoros e da degradação das moléculas de tubulina que mantêm as cromatides irmãs juntas. As cromatides irmãs são levadas para os polos opostos da célula, à medida que os microtúbulos se encurtam. A partir do momento que as cromatides irmãs forem separadas, elas passam a se chamar cromossomos. Esse movimento duplo separa os grupos de cromossomos em distintos espaços dentro da célula em divisão. Em outras palavras, as fibras do fuso começam a encurtar. Em consequência, cada lote de cromossomos irmãos é puxado para os polos opostos da célula.
A última fase da mitose é a telófase. Se na prófase a célula se preparou para movimentar seus cromossomos, na metáfase e anáfase a célula finalmente movimentou, mandando 4 para um lado e 4 para o outro. Agora, na telófase, irá reconstruir as 2 novas células que estão se formando. É a fase da reconstrução, ou seja, tudo o que aconteceu na prófase, aqui vai acontecer o contrário. A primeira coisa que vai ocorrer é a cariocinese, que é a formação dos 2 novos núcleos, e para isso surgem 2 cariotecas para formar os novos núcleos. Os cromossomos começam a se desespiralizar e o DNA começa novamente a ser lido. As informações começam a ser lidas. E claro, se elas podem ser lidas, volta a produzir o RNA ribossômico e surge o nucleolo. Os centrosomos começam a recolher as fibras do fuso. No final, uma célula vai ficar com um centrosomo, lembrando que o centrosomo contém 2 centríolos dentro dele, e a outra célula vai ficar com outro centrosomo, também com 2 centríolos. Agora, para que haja separação, vem a citocinese. A palavra citocinese significa separação das células, e ela vai ocorrer no final da telófase. No meio da célula, acontecerá a formação de um anel contrátil. Esse anel é formado por proteínas contráteis, actina e miosina, as mesmas que fazem os músculos contrair e relaxar. Esse anel começa a exercer uma força de fora para dentro, fazendo um estrangulamento da célula, para então formar as 2 novas células. No final da citocinese, acontece a formação de 2 novas células. Elas são geneticamente idênticas, possuem a mesma quantidade de cromossomos e são idênticas à célula-mãe. Características gerais da mitose. Ocorre em células somáticas dos eucariontes. Tem como objetivo o crescimento de seres pluricelulares, reposição de células mortas e reprodução de unicelulares, manutenção do número de cromossomos. No final, são formadas 2 células filhas idênticas à célula-mãe. Funções da mitose: crescimento, desenvolvimento, reparo, reposição e reprodução. Importância e exemplos. Permite renovar as células com o mesmo material genético. Nos seres unicelulares, a mitose já possui o papel da reprodução em si, uma vez que gera 2 seres idênticos a partir de um. Nos seres pluri- ou multicelulares, a mitose possui 3 funções básicas, e são elas: crescimento corpóreo, regeneração de lesões, renovação de tecidos.